Bem-vindos a mais um episódio do CoffeeCast Café com a Lu. Deixa eu falar mais perto aqui do microfone, porque senão depois o Gustavo briga comigo. Pode colocar essa parte, Gustavo, não tem problema. Para mostrar o quanto ele é um editor bom, assim mesmo. E ele consegue consertar aquilo que eu erro. Mas tá tudo certo. Pessoal, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que já impactou a vida de dezenas de pessoas, e eu sou uma delas. Na semana passada, aliás, no episódio passado, nós tivemos aqui a presença da Ana Locatelli, que também é alguém que impactou profundamente. E quando foi para fazer o convite para essas duas convidadas, nós pensamos justamente a respeito disso, a respeito de cura da alma, da mente, e o Senhor, Ele preparou esse dia. Esse é o dia que o Senhor já fez, e nós nos alegramos nele, nas nossas vidas. Estou aqui com Mariana Roseiro. Bem-vinda, Mar. Ai, obrigada, Lu. Palmas, por favor. Uma bênção de Deus nas nossas vidas. Eu agradeço a você por ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui. Não tenho nem palavras. Assim, tô muito honrada, de verdade. E eu também. Eu lembro, Má, teve uma época que eu fiz terapia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, pessoal. No meio cristão, eu digo isso com muita dor no coração, porque, infelizmente, às vezes ainda tem um pouco de resistência nisso, né? Mas, pessoal, vocês vão ver. Ai, gente, ela é um instrumento de Deus, isso que vocês têm noção. E é puramente divino o que você faz. E eu lembro que eu fazia terapia com uma outra terapeuta, um outro... Não é procedimento que fala, uma outra abordagem, né, ali de psicóloga mesmo. E eu lembro que uma vez surgiu o seu nome. E ela falou assim, muito respeitada no nosso meio. E eu olhei, respeita ela. E realmente, na época eu não conhecia você pessoalmente, ainda não tinha feito a terapia. Mas, depois que eu fiz, só confirmou que todo mundo já falava. Né? E que bom que você aceitou essa missão de Deus na sua vida, né? Aqui para nós. E eu queria saber, assim, um pouquinho, como que começou isso na sua vida, né? Da neurociência, da hipnoterapia, né? Que fala dessa forma. Sim. Como que começou, Má? Olha, Lu, começou de uma forma, assim, totalmente inesperada. Jamais ia imaginar que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje. Eu sou fonoaudióloga, né, de Olha formação só. inicial. Então, eu fiz fonoaudiologia, faculdade, e sempre amei muito, assim, eu amo a profissão que eu escolhi naquele momento, né? Quando eu finalizei a faculdade, eu sempre fui muito assim, Deus, o que é o próximo passo? Sempre pedi muita direção. E aí Deus sempre foi mostrando uns caminhos, assim, para... As coisas foram se abrindo, assim. Eu lembro que eu terminei a faculdade, aí eu queria fazer muito uma residência hospitalar, deu certo, eu fiz, aí terminou a residência, falei, Deus, o que eu vou fazer agora? Fui chamada no concurso público, que eu era concursada aqui, né, da prefeitura, e as coisas foram acontecendo. E aí, nesse caminho, eu atendi um paciente, esse paciente tinha gagueira, né, uma disfluência bem acentuada, e eu pensando ali em todas as técnicas dentro da fonoaudiologia que eu podia fazer para ajudar esse paciente, mas chegou no momento que eu cheguei no limite, né? E eu percebi que tinha uma questão emocional ali muito forte envolvida nesse processo. Eu falei assim, Deus, agora o Senhor precisa me dar um caminho também para isso. O que eu posso fazer para poder ajudar ainda mais, né? E como eu atendia assim na prefeitura, eram pessoas que não tinham tanto recurso para poder encaminhar, fazer alguma coisa fora, né? E eu sei que nisso eu fui começando a estudar ainda mais e me apareceu, assim, a parte da hipnose, de estudo a parte de desenvolvimento humano. E eu tinha, na fonoaudiologia, já uma bagagem grande de psicologia. A gente tem bastante, uma grade curricular bem grande. Que legal. Então, eu já tinha bastante contato, assim, com Vygotsky, Piaget, Freud, que são várias pessoas importantes, né, nesse processo. E aí, quando eu fui, eu já tinha, então, um pouco de conhecimento. E eu comecei a me aventurar, me apaixonei. E nesse processo que eu fui buscar conhecimento, eu fui ajudada. Então, eu nunca tinha feito terapia na minha vida. Era uma coisa que não tinha na minha casa, na minha família, sempre foi a cura, ora para Deus, né? Essa questão religiosa. Então, a gente não tinha isso, né? Não tinha essa questão. E quando eu fui transformada com a terapia, com muitas coisas que aconteceram na minha vida, traumas que eu passei, falei, gente, né? Olha só,
eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso ajudar outras pessoas a viverem essa experiência também. Sim. Né? Porque a vida, apesar de tudo, a gente ainda vai continuar tendo os desafios, mas se pode ser com mais leveza, Exatamente. a gente pode ir para esse caminho. E foi então que eu acabei abandonando tudo, né? Exonerei o concurso, eu abri meu consultório, até o consultório, assim, tudo Deus foi me mostrando, assim. E nisso eu me aventurei. Fui com a cara e com a coragem. No começo eu ainda sofri bastante preconceito. Nossa, muito preconceito. Foi muito difícil. Mas eu estava ali, tentando fazer o possível para conseguir, né, aprender, crescer e captar pacientes, enfim. Então, assim, foi eu acredito que esse caminho foi desse paciente que me levou a buscar isso. E com essa busca, como eu fui ajudada, eu resolvi querer ajudar outras pessoas também, né, nesse processo. E acabei fazendo uma transição de carreira, né? Bendito dia! Não apenas eu, mas muitas pessoas falam isso. Não é só a Luana. Deixa eu colocar um cafezinho aqui. A Má já tá com o cafezinho dela, eu vou colocar. Enquanto eu coloco aqui, gente, nessa caneca, que eu já vou mostrar pra vocês. Essa caneca eu ganhei da Má, na terapia, né, que a gente ganha. E aqui tá escrito, a vida nunca mais será a mesma. E realmente nunca mais foi depois que eu passei com ela. E a respeito disso, a gente só vai falar um pouquinho sobre isso. Você quer bolinho? Por enquanto bolinho? não, Não? obrigada. Então tá bom, tem pãozinho de queijo se quiser. E pensando sobre isso, nós somos corpo, alma e espírito, né? A gente não é só uma coisa, nós somos os três. E eu orei, pelo motivo que eu procurei você, né? Eu orei, fiz o processo da terapia ali, né, com uma outra profissional. Um beijo, Camila. Fiz com ela. Ótima também, maravilhosa. Fiz ali com ela e resolvi muitas coisas, né? Ela também foi, assim, fantástica na minha vida. Mas parecia que eu ainda tinha mais alguma coisa, né? E eu lembro que eu orei a Deus, eu falei, Senhor, o que eu faço? Por onde eu vou? Então, foi resposta de oração a Mariana na minha vida, gente. Ela foi uma resposta de oração. Eu fui e busquei, né, esse tratamento. A produtora querida desse podcast, a Ellen, também é paciente. Você confirma, amiga? Confirma. A Mariana, eu falei, eu não tenho paciência para terapia. Quero resolver direto na raiz, entendeu? Viu? Muito bom. E é isso que acontece. Legal. E é maravilhoso. E realmente, toda vez que eu pego essa caneca, a gente sabe, aqui a gente usa a canequinha da MEA, que foi presente da Pri, mas hoje eu falei, essa caneca que eu vou usar, porque realmente impactou a minha vida profundamente. E eu lembro que quando eu procurei a Mariana, tinha uma razão, né? A gente conversou. E na época, acho que na anamnese ali, na primeira consulta, Má, eu não falei pra você do meu dedo. Acho que eu não cheguei a falar do meu dedo. Eu não lembro se eu falei da alergia. Eu acho que ali naquele primeiro momento não. Talvez no dia da terapia. Mas eu nunca liguei uma coisa com a outra. Tanto que até agora, gente, eu não sei o que aconteceu. O que foi resolvido dentro de mim, eu tinha uma dermatite nesse dedo indicador, que é justamente o dedinho do liga e desliga, né? Da terapia. Olha que interessante. Se você não entendeu o que eu falei, faz a terapia que você vai entender. E eu tinha uma dermatite desde 2023. Foi uma época que eu mudei de trabalho, também de setor ali, né, de local de trabalho. E eu até pensei que fosse algo alérgico mesmo, no sentido, às vezes, de o local, ou não sei, algo nesse sentido. E não passava 15 dias sem vir essa dermatite nesse único dedo, só nesse dedo e só aqui. Eu sempre gostei muito de fazer as minhas unhas, um beijo pra minha manicure Odete. E eu fazia chorando, às vezes, porque descamava de um jeito. E ela falava, Lu, o que tá acontecendo? E eu não sabia falar também o que era. E eu falei, eu não sei, Odete. E vinha, descascava, tanto que antes de eu fazer a terapia com a Mariana, eu fui renovar a minha carta. E quando eu coloquei o dedinho lá, eu falei, esse dedo vai dar problema. Porque ele não tem mais digital. Não tem, é tudo arriscado. E continuava. Depois que eu fiz a terapia, não olhei para isso, né? Não era algo assim que eu pensava, era outra coisa que eu queria resolver, tipo, mas isso me incomodava, né? Ficava ali toda hora. Gente, eu não tive mais. Nunca mais. Sempre que eu vou fazer a unha, a Odete fala, e o dedinho, hein, Luda? Eu falei, tá aqui, ó. Dá um zoom, Gustavo. E, gente, é maravilhoso isso, glória a Deus. Tanto que, olha só que interessante. Às vezes, quando eu ia arrumar meu cabelo, assim, era dolorido, né? Eu não usava ele. Eu ficava assim, ó. Até hoje, eu falo, não, dá pra usar agora. Olha só. O mouse, eu aprendi a usar esse dedo.
Porque se não dava. Daí hoje não, agora dá. Nossa, é um dedo que usa muito, né? Usa Porque demais, você é o dedo ainda, indicador, né, você da mão faz para direita. digitação, para pegar as coisas. Olha só que Sim. interessante. E hoje eu tinha desaprendido a usar. E hoje eu me policio para usar. Eu falo, não, agora ele tá aqui. Então Que vamos usar. legal. E glória a Que Deus por isso, gente, é bênção. maravilhoso. E, Má, eu já contei uma experiência minha, Sim. né, que eu passei. Passei em dezembro, né, já faz aí, né, mais de metade de ano. E realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo, gente, eu falei isso pra ela no dia. Eu falei, existe uma Luana antes de Mariana Roseiro e uma Luana DMR, depois de Mariana Roseiro. E é exatamente isso. Tem alguma experiência que você se lembre, né? Algo que você viveu? Pode ser, né, na sua vida mesmo, ou em relação a algum paciente, ou alguma situação do trabalho que você quer compartilhar assim com a gente? Olha, Lu, eu já vi tanta coisa naquele consultório, tanta coisa. Já vi muitas transformações. E, assim, eu sempre... não tem como não ser Deus, porque eu não sou tão boa assim. Né? Para essas coisas que acontecem, né? Você pensar que em uma sessão, uma coisa que uma pessoa carrega há anos, Meu Deus. realmente desaparecer, Aham. se não, a gente não entender que não é a mão de Deus, porque eu ali não, é como eu disse, eu não sou tão maravilhosa assim, né? Mas é são maravilhosa muitas, Desculpa. mas são muitas histórias, assim. O que eu mais gosto, assim, no consultório, uma das coisas que ficam mais evidentes, assim, são quando a pessoa, ela entende o que a gente trabalhou ali e deixa de ser uma vítima, né, das situações, que é o que Sim. muitas pessoas acabam ficando naquele lugar. Isso. Então, quando ela percebe que ser uma vítima do que aconteceu, do que fizeram com ela, não vai levar ela a lugar nenhum, ter essa percepção, porque, na verdade, também parte da mudança é mais o paciente. É como se eu dou uma chave. Ele tem que ir lá depois abrir a porta e fazer o movimento. Então, vai depender dele isso. Então, eu fico muito feliz e muito grata quando o paciente retorna e fez esse movimento, porque eu sei que é difícil. É muito difícil. A gente carrega dores durante muito tempo e a gente se adapta à dor. A gente nem sabe mais como é sem ter ela ali. Ou, às vezes, tem gente que tem um ganho tendo essa dor. Então, quando o paciente tem essa percepção e muda, né? E vem, Mariana, estou me sentindo diferente, estou agindo diferente. E mesmo assim, a vida continua tendo os desafios que vão acontecer, mas eu consigo olhar de forma diferente. Para mim, sempre assim, é um ganho incrível, né? Histórias como a sua, né, da Ellen, de pessoas maravilhosas. E são pessoas que eu aprendo muito também. E o que eu gosto muito quando vem no consultório é quando é casos onde a pessoa chega para mim falando que já tentou suicídio Meu Deus. várias vezes. E ela chega no consultório e fala que não tem mais não tem vontade mais, né? Pelo contrário, ela quer viver. Uau. Eu acredito que isso, assim, porque você chegar no momento que você quer tirar a tua própria vida é totalmente antibiológico, né? Todo o nosso organismo, nosso cérebro foi feito pra gente viver. Sim. Tudo, né? Se você cai no mar, você vai querer sobreviver. Se você tá com fome, você quer comida. Tudo é feito para sobrevivência, né? Sim. O nosso cérebro, quando a gente estuda muito a parte de neurociências, que é a minha especialidade, a gente entende que tudo é para sobreviver. Então, para a pessoa chegar ao ponto de querer tirar a própria vida, é porque realmente tá muito forte, enraizado as coisas ali dentro. Sim. Então, quando a pessoa chega e fala para mim que não tem mais esses pensamentos, é uma grande conquista. Assim, eu me sinto muito realizada, né? E são histórias, assim, né, que a gente vê de mudança, de transformação, mas, assim, sempre Deus agindo, né? Sempre Deus. A pessoa que quer mudar, que quer fazer a diferença, porque nem todo mundo quer ser salvo, Sim. né? Mas a pessoa que quer se permitir fazer essa mudança, eu falo assim, que Deus abençoa. Né? A pessoa que busca ajuda, que quer evoluir, que quer melhorar, Deus vai mostrando os caminhos. Com certeza. Né? Então, esse para mim, assim, são os casos que a pessoa chega e é nítido, assim, né? A mudança. Né? Eu vejo isso muito mulher, que às vezes chega no consultório, assim, toda, assim, arcada, falando baixo, e aí chega no retorno, assim, maquiada, fez uma coisa no cabelo, Sim. né, a unha feita, assim, que a gente muda aqui dentro, o nosso externo começa a reagir a essa mudança. Exato. Né? Então, isso para mim é o que
é de grande valia, assim. É a minha maior realização. É uma recompensa, né? Sim, com Ai, gente, certeza. a gente ora porque, meu Deus, tantas coisas. E eu me lembro também, né, ali dentro do processo terapêutico, me quebrou também muitos paradigmas ali junto com você. Tipo, isso já estava, né, na minha mente, assim, sobre a terapia em si. Mas ali realmente vi que é algo divino, sabe? É algo assim, é um dom que vem de Deus. E que bom que você entendeu isso, Má, também. E que você não se deixou paralisar, né, por opiniões que as pessoas têm, né, ele mesmo. E sempre vão ter, né? Sim, Sempre vão ter. com certeza. Mas que bom que você não se deixou paralisar. Assim como tinham opiniões sobre Jesus também, né? Tinham opiniões. Sim. Quem é esse? De Nazaré? Oh, de Itapeva? Viu? Oh, gente, maravilhoso. E é realmente algo divino. E, Má, tem alguma palavra que Deus tenha te dado, né, nesse tempo? Pode ser recente, pode ser antiga, que Deus tenha falado com você? Pode ser sobre a sua vida, sobre a profissão que o Senhor tenha te falado? Tem. E antes de eu ir para responder essa pergunta, pegando esse gancho que você falou de não ter deixado, né, parado no meio do caminho, eu falo assim que até que a gente estava conversando antes aqui da retaliação espiritual, que eu sofro muito. Isso é nítido no meu consultório. Meu Deus. Nítido. Eu falo assim que quando eu trabalhava como fonoaudióloga, eu não tinha isso. Uau. E assim, depois que eu abri o consultório, é batalha atrás de batalha, assim, é nítido. E ao mesmo tempo que vem aquilo, eu falo assim, Deus manda aquele paciente, assim, que faz eu me manter no lugar, né? E você foi uma dessas pessoas que, né, quando você me mandou, eu lembro a foto do seu dedo, eu falei assim, olha só, né? A Lu tem o dom de fazer a gente ter fé e acreditar em Deus. Que assim, né? Você tem você tem esse poder, assim, de passar para as pessoas que ele existe, que não pode desistir, que é para ter fé, né? Sim. Então, eu sou muito grata por isso também, né? De você ter me abençoado dessa forma. E com relação a uma palavra, eu tenho um versículo que eu gosto muito, que é em Deus, né? A paz que excede todo o entendimento, Sim. que guardará o seu coração e a sua mente. Que é o que eu busco na minha vida e quero trazer para os meus pacientes, que é a paz, a leveza. Porque as dificuldades, elas vão continuar acontecendo. A gente vai ter desafios. A gente ainda vai sentir em alguns momentos insegurança, alguns momentos medo, raiva, tristeza. Só deixa de sentir quem morreu. Né? Se você está vivo, você vai sentir. Mas a vida, ela pode ser leve. Né? Então, eu gosto muito desse versículo e acredito que a gente encontra essa paz em meio ao caos que Deus nos dá. É possível essa sensação. E eu gosto muito de uma história que eu lembro sempre, assim, que me faz caminhar. É uma história... tinha um escritor, e esse escritor, ele tinha um escritório, assim, na frente da praia. Então, ele estava lá escrevendo na frente da praia, assim, os livros, e ele sempre via um menino fazendo alguma coisa lá no canto lá da areia da praia. Conhece essa história? Não? E ele via todo dia esse menino fazendo as mesmas coisas. E ele falou assim, eu vou ver o que esse menino está fazendo. Aí ele chegou perto do menino e falou assim, o que você faz aqui todos os dias nesse lugar? E o menino falou assim para ele, olha, tem um momento aqui da praia que a maré desce e as estrelas do mar, elas ficam aqui na areia. E por conta do sol quente, elas queimam, né? E podem morrer. Então, eu venho aqui, pego as estrelas e coloco elas de volta no mar. E aí o escritor vira e fala assim para ele, mas olha, você fazer isso com essas estrelas não vai mudar o mundo, porque tem quilômetros de praia, né? Em diversos países, em diversos lugares. E essas estrelas, todos os dias, isso vai acontecer. E aí o menino fala assim, realmente, talvez o que eu faço aqui não mude o mundo, não tenha um grande impacto. Aí ele vai, pega uma estrela, joga de volta ali no mar. Aí ele fala assim, eu não posso salvar todas as estrelas, mas essa eu salvei. Uau! É exatamente isso. E é nesse sentido, assim. Meu Deus. Se uma estrela a gente puder fazer esse movimento de salvar, já valeu. Exatamente, né? Uau! A Mariana falando ali, né, das retaliações,
que ela não sofria, né, quando ela trabalhava como fono, me veio um versículo na cabeça, né, pensando assim, no porquê ela sofre essas retaliações em relação aos pacientes, que é Romanos 12:2. Luana, peguei sua Bíblia para ler, tá bom? Ok. Que está escrito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como eu entendo nessas retaliações que ela sofre antes de uma consulta, de passar com, né, tá ali com o paciente, Satanás sabe que se a mente de alguém for renovada, for transformada, essa pessoa vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a Mariana está levando essa pessoa para que ela experimente Exato. a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exato. Então, por isso de tanta retaliação, né? Exato. Enfim, veio assim ela isso. falando e eu... Amei. E a gente estava comentando, né, Má? Até sobre isso, que sempre a semana que antecede, pessoal, o café é uma semana bem difícil para nós, né? E a gente comentou sobre isso, daí a Mariana, gente, comigo foi ontem. Daí a Ana, né, que foi uma outra convidada, a Ana Lacatelli, então foi por isso que eu passei tal coisa também, ela não tinha associado. Então, a gente vê que é realmente algo divino a gente compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. Sim. Então, o Café com a Lu, ele também é isso. É um momento de libertação para você. Naquilo que você faz na sua vida, no ordinário, Deus, ele opera extraordinariamente, né? No consultório, num dia normal, aqui tá bem frio em Itapeva, né? Num dia de frio. Ali a Má, ela está atendendo, ela está se dedicando, ela sempre está buscando se especializar, acompanho muito você no Instagram, está ali buscando para isso, gente, para ser excelente, uma excelente ferramenta nas mãos de Deus. E, Má, essa palavra que você trouxe, ela é muito, muito, muito de Deus. O que você falou também tem muito sentido, vocês já vão entender por que tem muito sentido o que a Ellen falou também. Porque a paz que invade, né, invade no sentido de tomar a nossa vida, é tão grande. Eu lembro que quando eu saí, né, do consultório, eu mandei mensagem no grupo das meninas, né, que no grupo está eu, a Ellen e a Sara, Guirgui, todas pacientes. E teve um dia que a gente estava comendo gula, pausa aqui, Ivana, um beijo, que a gente estava ali no gula e a gente na mesa, assim, conversou. Gente, se a Mariana chegasse aqui, ela sabe tudo da gente. Muito profissional, gente, não se preocupem. Mas, assim, a gente falando sobre isso, é verdade, todas nós somos transformadas por você. Que legal, Através que de bênção. você. E quando eu saí, eu mandei mensagem rindo. A Ellen, não era pra você estar chorando? Porque ela saiu da dela chorando. Daí eu lembro que eu mandei pra ela, eu falei, amiga, eu já chorei o ano inteiro, porque é isso que eu cheguei, falei pra você, falei, o ano de 2024 foi o ano que eu mais chorei na minha vida, fora talvez o ano do meu Lembro que você nascimento. falou mesmo. E eu falei, eu já chorei demais, é o momento de eu rir, é o momento de eu rir. E foi mesmo, e graças a Deus tenho dado muita risada. Como a Má falou, a situação não mudou muitas vezes, Sim. mas a forma como eu enxergo, como eu me posiciono, fez toda a diferença na minha vida. E faz toda a diferença na nossa vida. Ai, Má, eu tô muito feliz de você estar aqui. E eu que agradeço a Maravilhosa. confiança. Eu acredito que essa questão da gente quebrar o tabu de buscar ajuda, muitas vezes a gente tem uma preocupação do que o outro vai pensar também. E assim, lá no meu consultório, o que eu gosto é isso. Quando a pessoa vai, se abre, conta pra mim e sabe que pode confiar ali, que se eu ver na rua, oi, tudo bem? Exato. Sem julgamentos. Sem julgamento Não nenhum, há. porque assim, eu também passei por dificuldades. Eu também, eu acredito que todo mundo que vai meio que pra essa área de terapia também teve um pezinho lá com muita dificuldade. Porque se eu tivesse tido uma vida perfeita, eu não ia conseguir ajudar outras pessoas. Exato. Eu precisei passar por muitas dores na minha infância, depois até na minha vida adulta, pra eu, quando a pessoa chegar lá, falar, eu não sei qual é a sua dor, mas eu já tive dor. Então, vamos cá, eu quero muito te ajudar, Isso. né? É nesse sentido. Tem um versículo também que fala, com a consolação que nós somos consolados, a gente pode consolar. Olha, Então, que legal, né? Tipo, eu fui verdade, consolada com isso, sim. né? Passei por essa situação. Agora, é como se eu tivesse um óleo curador na minha vida, que outra pessoa que chega e passou, talvez, por aquilo, ou né, algo semelhante, eu posso ser um instrumento de Deus para poder curar aquela pessoa. Que legal. Isso é maravilhoso. Nossa, Então, que aí lindo. você encontra... Deus, ele não quer o nosso sofrimento, que isso fique bem claro. Mas Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições.
Então, por quê? Mas depois ele continua dizendo, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, mesmo que tenhamos aflições, por que não extrair algo bom, não ser vítima? Né? Exatamente. Dali daquela Lu. aflição e viver e ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Sim. Né? Ontem mesmo, quando eu passei por essa situação que eu comentei aqui com vocês, eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia, inclusive foi um versículo de Romanos ali, e veio também aquela parte, né? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Né? E a gente, naquele momento, isso também o processo de terapia faz a gente entender melhor que as pessoas, elas são resultado daquilo que elas têm para oferecer. Não tem como a gente esperar outra coisa das pessoas. Né? Isso traz mais leveza. Então, quando eu também olho para esse versículo, eu lembro disso. E sempre que vem alguma retaliação, alguma coisa, eu falo assim, Jesus passou por isso. Né? Jesus foi humilhado, Jesus foi envergonhado, Jesus foi criticado. Tem gente que não gostava de Jesus. Quem sou eu? Né? Então, assim, é aquilo. Não é sobre as pessoas, nem sobre mim. Vamos continuar. Exatamente. Então, é isso, assim. Não é que as coisas não vão mexer com a gente. A gente... Normal a gente não gostar de uma situação. Mas o que a gente vai fazer com isso? Né? E para quem que a gente vai falar sobre isso? Que é o mais importante. Porque aí, quando eu passei por isso, ontem eu já fui num outro colega pra gente trocar umas figurinhas. Porque também, dependendo para quem você fala, a pessoa... Nem que seja... Não é a intenção. Isso. Mas a pessoa, ela vai trazer o olhar dela e talvez piore a tua situação. É a cosmovisão dela, né? Isso. Como ela enxerga. Então, a gente tem esse entendimento do que a gente está passando, não ser a vítima, como você falou perfeitamente, que eu posso aprender com isso. E quem que Deus pode me colocar no meu caminho para me ajudar com isso. Exatamente. Frente àquilo que cada um tem de melhor ali para nos oferecer, Exatamente. né? Nos abençoar. Deus, amém. Pessoal, a gente tá chegando no final já. Ai, meu Deus, é muito rápido. Uma coisa que eu já vou... Uma amiga, enquanto você me dá o presente da Má, por gentileza, algo que eu vou comentar aqui, pessoal. No café da Thaís, do Emerson, uma amiga dela foi assistir o podcast e falou que foi fazer um café rapidinho. A hora que ela voltou, o podcast já tinha acabado. Então, a gente tem que... Já entendeu que tem que aumentar o tempo? Eu vi que no da Ivana também, vocês falaram sobre Ivana isso também, aqui. Também tem que aumentar. O Pastor Júnior já falou no dele. Desde os primórdios desse café. Eu tenho aqui uma mensagem para você, Má, um presente. Nossa, gente, que benção. E que diz assim: Mariana Roseiro, com excelência e paixão, você cumpre a missão que Deus te confiou. Uma filha de Deus que um dia entendeu que é livre para viver a vida abundante e hoje é um instrumento nas mãos do Senhor para libertar outros. Que bom que o mundo não é órfão de quem você nasceu para ser. Muito obrigada por aceitar o convite para participar do CoffeeCast Café com a Lu e compartilhar com o mundo o que o Senhor tem feito em você e através de você. Com imensa alegria e gratidão, Luana Bonfim. Meu Deus, obrigada, Lu. Aqui, Má. Que lindo. Glória Amei. a Deus, um instrumento de Deus realmente nas nossas vidas. Maravilhoso. Obrigada de coração. Para mim isso é uma bênção, né? Amém. Essa sensação, esse lugar, estar aqui com vocês é um presente. É aquilo... Deus mostrando pra gente, né? Colocando pessoas incríveis no caminho, situações pra gente continuar forte. Com certeza. Né? Obrigada, viu? Amei. Ai, Lindo. que bom. Eu lembro dessa frase. Você lembra? Que bom que o mundo não é órfão de quem você nasceu para ser. Exatamente. E você que precisa, né? Talvez que entende na sua vida que precisa desse libertar, desse romper, a Mariana está aqui com certeza. Você pode entrar em contato com ela. Está nas redes sociais. E Deus, ele tem um projeto na sua vida. E o mundo, lembre-se disso, o mundo, ele não pode ser órfão de quem você nasceu para ser. Então, se existem grilhões, existem barreiras, saiba que já foram quebradas em Cristo Jesus. E muitas vezes o Senhor, ele usa pessoas mesmo para nos tirar desse lugar, para a gente poder viver o nosso propósito integralmente. Esse foi mais um episódio do Café com a Lu. Obrigada, Má, mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua presença. E até mais, pessoal.